Amém? Lembre-se, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Existe alguém que se opõe ao que eu ensino, diz que estamos dando às pessoas licença para pecar, dizendo que elas são justas. É como se, em todos os cultos, fazendo as pessoas serem mais conscientes do pecado, as fizessem mais santas. Eu não entendo esse tipo de raciocínio, porque esse não é um raciocínio do Novo Testamento. Não é o que os cristãos primitivos pensavam, não era o que o apóstolo Paulo ensinava e escreveu para nós. Eles tinham outra revelação. Você sabe o que Pedro disse na frente deles quando pregou? No livro de Atos, ele disse: vocês negaram o santo, ele disse no rosto deles. E ele tinha negado Jesus alguns dias antes, certo? Mas ele estava tão livre da consciência de pecado que ele pôde dizer para eles: vocês negaram o santo, amém? Esse foi Pedro, aquele que negou Jesus. Eles eram tão livres da consciência de pecado que eles podiam pregar as boas novas da salvação. Como é que Jesus, que não cometeu pecado, se tornou pecado? Ele recebeu o nosso pecado. Como nós, que não praticamos a justiça, nos tornamos justos, nós recebemos a justiça dele. Quando Jesus recebeu o nosso pecado, Deus o puniu, Deus o julgou. Quando nós recebemos a justiça de Jesus, Deus nos abençoa, Deus nos favorece. Posso ter um amém? Jesus não merecia se tornar pecado, eu e você não merecemos ser justos, mas ele se tornou pecado e nós nos tornamos justos. Provérbios 17:15 nos diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Assim, lembre-se que qualquer que condena o justo é uma abominação. Abominação é uma palavra mais dura do que o pecado. É o pior pecado, a abominação. Agora, e quando você se autocondena? Você foi feito a justiça de Deus em Cristo? Quando você se autocondena, está condenando o justo. É por isso que as coisas não funcionam. Quando você está em autocondenação, parece que as suas orações não são respondidas. Parece que houve um curto. E as suas orações não são respondidas, não quer dizer que você seja uma pessoa má, que tenha motivos escondidos, ou esteja vivendo uma vida de pecado. Simplesmente você não está acreditando no que Deus fez por você. Aconteceu uma mudança e você não percebeu. Você está tentando, você está dizendo: eu sou um pecador, quando Deus diz que você é justo. No passado você era um pecador. A primeira parte diz: o que justifica o ímpio. Todos nós éramos pecadores, todos nós. Nós muitas vezes olhamos para os pecados piores, para a prostituta, por aquela mulher da noite, ou por alguém que está vivendo uma vida sem sentido, mas muitos de nós, quando estamos tendo pensamentos pornográficos, pecamos do mesmo jeito, somos iguais aos outros. Para Deus, somos todos pecadores. Alguns sabem esconder, outros não, mas todos nós somos pecadores, todos somos maus. Todos nós tentamos nos justificar, nos auto-justificar. E a gente fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo muito bem, eu faço isso bem, mas no fim todos nós estamos tentando justificar o ímpio. A única forma é dizer: eu sou um pecador, e Deus vai dizer: não tem problema, meu filho é um salvador de pecadores. Posso ter um amém? Certo? Se você dizer que é justo, ele vai vir e dizer para você: eu não vim para você, eu vim para os pecadores. Certo? Mas, agora que você é salvo, você não é mais um pecador, e se você se condenar, você estará cometendo o mesmo pecado de antes. E isso é hipocrisia. O diabo quer que você pense assim: se você disser como a Bíblia diz, que você é a justiça de Deus em Cristo, você estará sendo uma pessoa hipócrita, porque você sabe o que você fez ontem. Você sabe dos seus sentimentos, das suas experiências. Você não é justo. Hoje você tinha esses pensamentos na sua mente. Você não é justo. É por isso que essa justiça é pela fé, diz a palavra de Deus. Ninguém vê tão bem como Deus. E Deus vê você uma pessoa justa. Se Deus o declara justo, quem é que pode dizer o contrário? Posso ter um amém? Quando persistimos em nos autocondenar, as coisas não funcionam, porque isso é uma abominação. Amém? O mesmo acontece com os outros. Você está condenando outros cristãos? Mas, pastor Prince, ele fez isso. Ele fez. Eu sei que ele fez. Mas a declaração de justiça não tem nada a ver com as nossas ações. Não depende das suas obras, sejam elas boas ou mais. Depende da obra de Cristo. Posso ter um amém? Quando você condena o seu irmão, a sua irmã, é abominação ao Senhor. Amém? Me acompanha até aqui? Houve uma mudança, irmãos. E esse é o verdadeiro cristianismo. No livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano no Yom Kippur,
os judeus celebravam e ainda celebram até hoje. Hoje não celebram do mesmo jeito, porque não tem mais o templo, os animais de sacrifício, mas todos os anos, no tempo de Moisés, eles ofereciam ao Senhor um touro no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Todos os dias eles cobriam seus pecados todo ano, até o dia em que vem Jesus e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. O sangue de touro somente cobria. Era o sangue fraco que somente cobria, como um cartão Visa, que não é dinheiro de verdade, só serve para pagar por um momento, até que Jesus veio. Quando Jesus veio, veio o pagamento total. Posso ter um amém? Mas todos os anos, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Essa perfeição tem a ver com a consciência, não é comportamento, não é conduta e não são ações. O capítulo anterior fala a respeito da consciência perfeita. Deixa-me explicar. Digamos que eu pedi dinheiro emprestado. Pedi emprestado do pastor Gabriel, que acabou de fazer os anúncios. Eu devo, digamos, $10.000. Eu prometi pagar no mês de abril, o mês de abril chega e eu não pago. Eu então tento evitá-lo. Não porque eu odeio ou porque tenho algum outro problema com ele, mas porque eu tenho a consciência da dívida na minha mente. Quanto eu mais o vejo, mais eu tenho consciência da minha dívida. Essa é a história da humanidade. Os homens querem tirar Deus de suas mentes por isso, porque a consciência não mente, a consciência está lá. Mesmo que você tenha tentado tirar com a bebida, com as drogas, ela sempre está presente, não tem como fugir dela. Amém? Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali estava a consciência. Amém? Você não consegue fugir da consciência. Você pode tentar afogar, esconder, mas ainda está lá. Você não tem como fugir. Ela diz o que está certo e o que está errado. Amém? Assim sendo, o homem tenta se esconder de Deus e evitá-lo por causa da sua consciência. Mas se alguém viesse a mim e dissesse que a minha dívida foi paga, alguém pagou não $10.000, mas pagou para o pastor Gabriel $1 milhão por minha dívida. Agora o pastor Gabriel lucrou por causa de mim. A próxima vez que eu encontrá-lo, eu vou ter dívida na minha consciência? Claro que não. Eu vou dizer: ô querido, como você está? Tá tudo bem? Eu não vou ter mais medo dele. Da mesma forma, Jesus pagou mais pelo valor dele. É como se fosse o pagamento de uma dívida de 10.000 por 1 milhão. Amém? Por isso que a Bíblia diz que nós temos muito mais na nossa vida cristã, pelo que Cristo fez por nós. Amém? Glória a Deus! Mas tudo depende do mensageiro. Como ele traz a mensagem. Se ele faz de forma clara, de forma completa, que ele traz a mensagem. Isso é vital. Não é como alguém dizendo: alguém pagou a sua dívida, um dinheiro que o senhor devia para o irmão Gabriel, alguma coisa. Infelizmente, é assim que muitos pregadores apresentam o evangelho. Ah, você foi perdoado, mas não foi bem perdoado. Você está salvo, mas talvez você não seja salvo. É um tipo de mensagem que não é segura, não é clara, não é boas novas. Boas novas é dizer que seus pecados foram perdoados por causa daquele homem. Não é porque você é bom ou é mau, é bonito ou é feio. Não olhe para o lado, é só força de expressão. Dizem que é a Trindade Oriental, dizem que é a Trindade Oriental, o bom, o mau e o feio. De qualquer forma, irmãos, Deus quer que vocês saibam que não existe nada contra vocês. Podem vir para casa, Jesus pagou o preço. Posso ter um amém, irmãos? Agora que vocês são justos pelo que Jesus fez, e não por causa de vocês, certo? Quando você é pecador, nada que você faz pode fazer você bom. Porque quando você soma, o peso do seu mal é maior. Sua essência é má. Quando você nasce de novo, você é a justiça de Deus em Cristo. Você pode errar, mas isso não define você. Eu disse, não define você. Você continua sendo a justiça de Deus em Cristo. Amém? Amém!